Glória a Deus, aleluia. Palavra que testificou e escreveu o médico e o doutor Lucas, no capítulo 4, versículo 14 em diante, que fala que Jesus foi até o templo, como de costume dos judeus. Jesus conhecia muito bem a sua descendência judaica, mas Jesus, como sendo um homem judeu, ele tinha por de costume ir à sinagoga. E hoje em dia, você tem a sua oportunidade de ir até uma igreja mais próxima aonde você mora. Não é desculpa para uma pessoa dizer, mas a igreja é muito longe. Isso não é desculpa. Hoje em dia tem muitas igrejas aí espalhadas. Tem muitas pessoas que não querem ir para a igreja. Às vezes muitos escândalos, mas o próprio Deus, ele falou em suas palavras: ai daqueles porque vêm os escândalos. Mas o próprio Senhor Jesus, ele falou em suas palavras que é o trigo e o joio, e não pode arrancar o joio ali entre o trigo. Eles têm que crescerem juntos. E como conhecer o trigo e o joio? Eles se parecem muito, mas tem uma diferença do joio para o trigo. O trigo, ele dá frutos bons, mas o joio, ele não dá fruto. E como conhecer o fruto? Você conhece o fruto através da pessoa, através do novo nascimento da pessoa. Aí é onde você vai ver o fruto naquela pessoa. Você vai ver que aquela pessoa não pratica as mesmas coisas abomináveis que praticava antes. E que coisas abomináveis eram essas? Eram prostituição, eram idolatrias, macumbas, feitiçarias, vícios abomináveis e muitas coisas abomináveis. Aí é onde você vê o fruto ruim, mas o fruto bom na pessoa você vai ver e perceber a diferença. O fruto bom é aquele que anda com amor, é aquele que realmente renunciou às coisas mundanas, é aquele que realmente renunciou às coisas passadas que praticavam ruins. E a pessoa recebeu um novo nascimento. Isso é o fruto bom. Glória a Jesus. Mas para você receber um fruto bom, você que ainda não recebeu, é só você tomar a sua decisão de entregar-se a Cristo Jesus. Aí você vai ver a transformação em sua vida, ou na vida daqueles que se entregaram a Cristo Jesus. Mas e aqueles que ainda andam de todo jeito, é porque ainda não se entregou a Cristo Jesus verdadeiramente, é que ainda não recebeu um novo nascimento.
ainda não tem um fruto bom, mas a partir do momento que ele, com a sinceridade do seu coração, se entrega a Cristo Jesus, aí você vê a transformação em sua vida, que o Espírito Santo concede. Aleluia, glória a Deus. E Jesus entrou na sinagoga, todos os judeus que estavam ali, glória a Jesus. E Jesus, olhando para todos, glória a Deus, o ministro ali daquela sinagoga pegou um rolo, um papiro, e entregou a Jesus para ele ler. Jesus foi escolhido para ler a escritura ali naquela sinagoga em Israel, para aquele povo que estava naquela sinagoga em Nazaré. Jesus abriu aquele rolo e ali estava escrito o livro que escreveu o profeta Yeshayahu, que é o nome hebraico, traduzido para o português, significa Isaías. No livro de Isaías que estava escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! O profeta Isaías foi o profeta messiânico que proclamou a vinda do Messias. Mas teve outros profetas também que proclamaram a vinda do Messias. Mas Jesus, ele abriu aquele papiro, aquele rolo, que foi o profeta Isaías que escreveu. E Jesus, terminando de ler aquelas escrituras, Jesus se assentou e entregou o papiro ao ministro. E todas as pessoas ali naquela sinagoga se admiraram. E Jesus, olhando para todos, Jesus falou em suas palavras: hoje se cumpriu esta escritura. Glória a Jesus. Aleluia.